fica atento lá, vestibulando. Por exemplo, você pega lá o caso do paradoxo dos gêmeos, né? Aquele gêmeo que fica na Terra e aquele gêmeo que vai em movimento. Aí você vai marcar o tempo dessa viagem, você que ficou na Terra. Esse tempo que você marca, quando a nave espacial está na velocidade muito elevada, próxima da luz, você vai marcar um intervalo de tempo para essa viagem, você, o gêmeo que ficou na Terra, maior do que o gêmeo que está viajando. Então você percebe que para altas velocidades, essa diferença nos tempos medidos pelos dois gêmeos é considerável, tá? Você vai usar até um fatorzinho de Lorentz que o vestibular vai fornecer para vocês. Aí vocês vão ver o tempo menor medido pelo irmão que está na nave e o tempo maior medido pelo que está na Terra. Essa questão caiu recentemente, pode ser que eles coloquem outra relacionada ao muon, uma partícula que vem lá na alta atmosfera, que surge, e essa partícula, para um observador que estivesse sentado nela, pensa lá, a partícula funcionaria como o irmão gêmeo que está viajando. Então, o tempo de vida dela, o tempo de vida média dela, para quem está sentadinho nela, suponha, é um tempo de vida menor. Para quem está na Terra, vai marcar um tempo de vida maior para essa partícula, tá? Partícula essa, que diga-se de passagem, vem numa velocidade próxima à da luz, a velocidade altíssima, ela chega a atingir 99,8% da velocidade da luz, onde os efeitos relativísticos do tempo e do comprimento são percebidos. E aí lembrar, se a partícula, no referencial dela, fixo dela, vive um tempo menor, aí o que Luiz Carlos colocou, espaço, né, velocidade vezes tempo, a velocidade está lá, constante. Se ela vive um tempo menor, ela percorre uma distância menor. Então a distância percorrida pela partícula que surgiu lá na alta atmosfera, em direção à Terra, se ela vive menos, ela percorre a distância menor no referencial dela. Agora, lembrar amanhã, olha lá, quem está na Terra marca um tempo maior de vida para essa partícula. Se ela vive mais, espaço na velocidade vezes tempo, se o tempo é maior, quando eu multiplicar pela velocidade que é constante, você vai ter o quê? Uma distância maior. Então lembrar que distância, comprimento e tempo são grandezas relativas. Quando você trabalha em alta velocidade, isso é bem percebido, tá bom? Ok, vestibular. Com relação a isso. Então, sim, Luiz. Pois não. Continue. E antes que o referencial inercial, lembre-se, referencial inercial, ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. No referencial inercial você aplica perfeitamente as leis de Newton, elas funcionam muito bem, e os postulados de Einstein, para a teoria da relatividade restrita, especial, também se aplicam esses postulados para observadores que estejam em repouso ou em MRU, que a gente chama de referenciais inerciais. Se eles forem não inerciais, né, Luiz? Aí o que é que acontece, Luiz? Ok, então para referenciais não inerciais, vocês vão ter que criar, né? Vão aparecer umas forças aí fictícias, vão aparecer outras forças que vão fazer com que as leis da física não sejam a mesma, tá certo? Por exemplo, se você está dentro de um carro e o carro faz uma curva, você tem a impressão de que uma força lhe jogou para o lado, você está no banco, ou tem uma bola lá parada no banco, quando você faz uma curva para a esquerda, a bola, você tem a impressão de que uma força empurrou a bola e lançou ela do outro lado da porta. Na verdade, para um referencial inercial lá fora, a bola queria ir em linha reta, aí o carro veio, bateu e arrastou. Mas para quem está dentro do carro, como lá está fazendo uma curva, não está em repouso, nem está em velocidade constante, então quem está dentro do carro é um referencial não inercial, vai ver, se for explicar a física pelo ponto dele, vai ver uma força empurrando a bola para lá, aí vai criar situações diferentes, e aí a lei da física não será a mesma de quem está vendo fora lá, está parado em movimento com velocidade constante. Ok, vestibulando? Então, voltando à questão, a resposta seria a letra D. Olha o que diz a letra D, ó. A velocidade de propagação da luz do vácuo não depende do sistema de referência inercial em relação ao qual é medido. Então, cuidado, que vocês aprendem muito que a velocidade de Newton depende de quem está medindo. Naquela questão, vai para cá, para cá, para cá, você parado, passava um carro a 80, para você a sua velocidade era 80, passava um carro a 100, para você essa velocidade do carro era 100, mas para quem está no carro a 80, a velocidade desse carro, que para você era 100, para ele só vai ser 20. Então, a velocidade dependia do referencial, mas para a velocidade da luz, para a teoria de Einstein, a velocidade da luz no vácuo, ela vai ser
sempre o mesmo, C, como eu disse, um farol parado lá no planeta, acendeu essa luz chega para quem está na Terra com a velocidade C. Vem uma nave em direção à Terra com velocidade altíssima, V, liga a luz do farol com velocidade C, para quem está na Terra também a velocidade é C, que pela visão de Newton seria V mais C, e para aquela luz parada lá no planeta só C, mas pela visão de Einstein tanto é C para luz parada como é C para a luz que vem no avião. Ok, vestibulando? Beleza? Vamos agora então para a nossa próxima questão, acompanha aí na telinha. Bem interessante agora, mudando um pouquinho aqui para um assunto mais light. Professor Hilton, leia aí para tu. Vamos lá. Mandar um abraço para minha esposa Magda, se encontra aqui, né? Opa, é verdade. Presente. Para Janiara, esposa de Hilton, lá em casa. A gente apanha, né? Laurinha, um abraço. Durante um show musical, numa casa de espetáculos, dois amigos, Antônio e Paulo, conseguem lugares diferentes na plateia. Antônio senta-se numa posição situada a 20 metros das caixas de som, enquanto Paulo a 60 metros das mesmas. Com relação ao som produzido por um violão, podemos afirmar que... Então, quem é que está mais perto aí, só para fixar bem? Antônio sentou a 20 metros das caixas de som e Paulo está mais distante, ó. Paulo sentou a 60 metros de distância das caixas de som. Então, vamos memorizar. Antônio, 20 metros. Isso. Aí ele diz. O som ouvido por Antônio possui timbre diferente do ouvido por Paulo. Então, vou explicar logo essa letra A, que a gente revisa essa parte de onda. Ora, o timbre é uma característica o quê? Do instrumento que produz a onda, tá certo? Toda onda, quando você produz, ela sai com uma certa frequência e ela continua com essa mesma frequência, tá certo? Então, a frequência não vai mudar, ok? O timbre é uma característica do instrumento, né? Do tipo que vai formar a onda, tá certo? Da característica da figura formada pela onda, né? Então, da forma da onda, você pode ter um violino, forma a onda de um certo tipo, né? Se você pega um piano, o formato da onda já é diferente, tá certo? Então, o timbre está associado ao formato da onda, ok? A frequência, ela pode ser maior ou menor. Então, se a frequência for maior, for rápida, eu digo que essa frequência, ela é um agudo, um som agudo, tá? Comparado a uma que a frequência for menor, tá certo? Que eu teria aí um som mais grave. Comparando o homem com a mulher em geral, eu diria que a voz do homem seria grave, então teria uma frequência menor, e a mulher seria mais agudo, né? Principalmente quando está gritando, tá certo? Beleza? Então só para a gente ter uma associação, lógico que tem outros fatores, só estou dizendo em geral. Então, o que é que acontece? Antônio e Paulo, tocando lá o instrumento, eles vão ter o mesmo timbre, independente da posição que ele esteja, né? Se tiver longe demais, vai chegar o mesmo timbre. Não sei se tiver a 2, 3 km, a gente sabe que não vai chegar, que eu tinha que ter um amplificador, uma potência, um aparelho para levar essa onda pelo ar, se propagando até lá. Mas o timbre não muda, é uma característica do instrumento, tá certo? Então, a letra A diz, o som ouvido por Antônio possui timbre diferente do ouvido por Paulo. Não, o timbre é uma característica do instrumento, da onda. Então a letra A, acompanha aí na telinha, está errada, porque ele diz que Antônio e Paulo, por estar em posições diferentes, vai ter timbre diferente. Não, o timbre é o mesmo, porque é uma característica do instrumento. A letra A está errada. Letra B, o som ouvido por Paulo possui altura menor do que o ouvido por Antônio, tá? Então, a altura está relacionada à frequência, né? Frequência alto é agudo, tá certo? Frequência baixo é grave. Então, essa frequência muda dependendo da posição, professor Hilton, é característica da onda? Não, a frequência não muda. A frequência é característica da fonte sonora, né? Então, a fonte sonora era uma só. Você lembra lá? A caixa de som. Aí, tanto Antônio como Paulo estavam observando lá e recebendo informações da mesma fonte sonora, que era a caixa de som. Então, a frequência não vai mudar, né, Luiz? Ok, vestibular. Só lembrando aí que quando fala altura, aí você diz, não, Paulo está mais perto, o som vai ser mais alto para ele. Não, Antônio está mais perto, né? Antônio está mais perto, então o som vai ser mais alto para Antônio. A altura tem a ver com a frequência. A frequência depende
de onde foi gerado. Então, se saiu lá da caixa de som através dos instrumentos tocados, a frequência característica daquela onda vai percorrer sempre o mesmo. Então, a altura do som, tá, vai ser o mesmo para Antônio que está perto ou para Paulo que está distante. Que a altura não tem nada a ver com volume, é porque em casa a gente usa, aumenta o volume, aumenta a altura. Não, quando eu mexo no volume, eu estou mexendo na intensidade da onda, na amplitude da onda. A onda está levando mais energia. Quanto mais aumenta o volume, ela tem uma amplitude maior, leva mais energia, tá certo? Mas a altura, quando eu falo em altura, eu estou falando em frequência. Para eu mexer na altura, para Antônio que estava perto e Paulo que estava diferente, eu teria que botar ali ou mais alto-falante, ou botar mais tweet na caixa de som, ou mexer lá no equalizador, tá certo? Então, quando fala altura, lembre-se de frequência. Então, tanto Paulo que está distante como Antônio que está próximo da caixa de som, eles vão receber com a mesma altura, porque sai com a mesma frequência característica lá da corda que foi tocando, que criou aquela frequência que não vai mudar no espaço, ok? Letra C, professor Hilton, leia aí e explica aí para tudo. Olha.